Tudo bem, pessoal? Olá, meus caros alunos, como estão todos? Pessoal, nossa segunda aula, e eu disse na última que nós frisaríamos alguns pontos, né, sobre direito administrativo e direito do trabalho, mas ainda ficaram faltando alguns trechos em relação às noções de direito. Então eu retomo do seguinte ponto. Pessoal, eu falava de costume na aula passada. Qual é a importância desse costume no nosso cenário jurídico? E como se dá a relação do costume com a lei? Então, primeiro, você precisa entender que o costume ele é abraçado por um direito, não precisa nem guardar esse nome não, é o chamado direito consuetudinário, que quer dizer o seguinte, a norma aceita como obrigatória pela consciência do povo sem que o poder público a tenha estabelecido. Então é uma norma criada pela população e o poder público tem pouca ação, tem pouco valor nesse cenário do costume. Nesse próximo quadro comparativo, vocês vão analisar as principais diferenças entre lei e costume. Então vamos olhar juntos. Pessoal, ó, eu não lerei essa tela toda, só para resumir para vocês. Vocês notam aqui que quanto à origem, quanto à forma, quanto ao procedimento de elaboração, quanto à vigência e quanto à extensão ou âmbito de eficácia, existe essa divergência entre lei e costume, tá? Eu só para dar um exemplo, não quero cansar vocês, vamos pegar só esse do meio aqui, ó. Quanto ao procedimento de elaboração, você nota que a lei ela segue uma organização mais ritual, ela é toda certinha, não pode haver falhas, né? O que diz o texto ali? A forma de elaboração da lei obedece a certos trâmites prefixados, porque existe um processo legislativo, iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Então notem que há toda uma sequência de fatos, há um rito, há uma organização para que a lei seja elaborada. Quando você olha para o costume, o que diz em relação à elaboração? O costume surge de modo imprevisto. Não há um procedimento que determine a sua origem, né? Então, muitos costumes, muitos hábitos de uma comunidade, de uma população, eu falei do cheque agora há pouco, pré-datado, pós-datado, não há nenhuma lei que fale sobre isso. Isso foi costume do povo. Porque esse costume surge de modo imprevisto e a norma jurídica, o direito brasileiro precisa respeitar esse costume, porque ele é importante para a vivência social. Muito bem, pessoal. Turma, o direito constitucional, nesse caso, ele regula a estrutura fundamental do Estado e determina as funções dos órgãos. Quer dizer, então, falando depois do costume, você já encontra a importância de um direito constitucional que regulamente tudo. Então as normas elas vão se referir à organização do Estado, elas vão reger ali o funcionamento dos órgãos, a criação de escolas, quais os critérios para criar uma escola. Então tudo é levantado, tudo é organizado pela lei e pela Constituição. Além, é claro, das relações mantidas com as pessoas. Não se esqueçam, turma, a nossa Constituição ela ocupa o ponto mais alto da hierarquia de normas. Não há nada maior do que a Constituição, né? Por isso que ela recebe nomes assim engrandecedores, que indicam esse ápice, não é? Lei Suprema, Lei Maior, Carta Magna, Lei Fundamental, Lei das Leis, né? Tudo para demonstrar o alto poderio que possui a nossa Constituição Federal. Por exemplo, pessoal, falando em Constituição Federal, os direitos individuais e gerais, aqueles que você precisa diretamente, eles são regulados por qual documento? Pela Constituição Federal. Não é verdade? É ela quem vai te dizer direitos individuais e gerais. Vamos analisar a próxima tela e ver alguns exemplos. Pessoal, estão vendo? Eu selecionei para vocês direitos de larga importância, de grande impacto na sociedade, que estão contidos no artigo 5º da nossa Constituição.
a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento. Não é, pessoal? Todas as pessoas têm direito de livre pensar. Quer dizer, a liberdade de pensamento te dá a liberdade. Claro que você responde por coisas que você opina, por opiniões ofensivas que você tem. Então, por isso que nós temos a expressão vedado o anonimato. Vocês vão encontrar isso tudo no caderno, tá, gente? Eu só estou exemplificando com mais calma. Então, o teu pensamento é livre, mas o anonimato é proibido. A assistência religiosa também tem muita importância. As comunidades, não é, pessoal, não são ninguém sem o direito de culto, sem a liberdade de culto, de religião. Liberdade de expressão, você também encontra no texto constitucional, né, como a sua imensa capacidade de se expressar, né, seja artisticamente, cientificamente, intelectualmente, tá? O direito à privacidade, também você não pode ter a sua intimidade invadida, quer dizer, se te afetarem a tua honra, a tua imagem, a tua vida, as pessoas que fazem isso acabam de fato sendo responsabilizadas. Inviolabilidade da casa, também como asilo inviolável do indivíduo. O que acontece com essa regra, pessoal? A casa de alguém é um asilo que não pode ser quebrado. Mas existem exceções? Existem. Quais são elas, Rodrigo? Flagrante delito, não é? Você, nesse caso, não pode... Vai prender alguém em flagrante, então vai invadir a casa que for. Não existe restrições. Flagrante delito, para prestação de socorro, por desastre, qualquer que seja ele, e quando, pessoal, por autorização judicial durante o dia, tá? Sigilo de correspondência, que é o direito de sigilo de dados pessoais, liberdade de locomoção, habeas corpus, habeas data, o mandado de segurança e o direito de petição, tá? São aí alguns exemplos. Eu quero falar só sobre o habeas corpus rapidamente, pessoal. O que o habeas corpus defende? O habeas corpus é o teu direito de combater uma prisão injusta. Quer dizer, o judiciário dá uma ordem para prender alguém. Se essa prisão não for bem embasada, não for justa, caberá o quê, pessoal? Habeas corpus, né? Vai defender aí que a liberdade de locomoção seja garantida. E aí os outros também, o habeas data, que defende a proteção de dados, né? A retificação de dados também. O mandado de segurança, pessoal, isso acontece muito nas escolas. Mandado de segurança, o que é isso? É quando alguém do serviço público lesiona, atrapalha o seu direito líquido e certo, tá? Então é um instrumento que vai ali combater a ilegalidade ou abuso de poder quando esse abuso de poder for cometido por alguma autoridade pública, tá? Então vocês têm aí, pessoal, um cenário bastante completo e eu até coloco alguns na tela, mas o nosso caderno, como eu falei, vai trazer muito mais exemplos sobre direitos individuais. Muito bem. Pessoal, e o direito do trabalho, hein? Por sua vez. Esse direito que tem sido tão modificado no país, você que me assiste tem que ter muita atenção, tanto em relação ao seu trabalho, quanto em relação à sua comunidade. Então, é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas que nascem entre os empregadores privados e os que trabalham sob a sua direção, tá? Então, exemplos são muitos, pessoal. Nós temos aí uma ampla gama de possibilidades, não é? O trabalhador autônomo, o trabalhador avulso, o trabalhador eventual, o trabalhador em si, né, o empregado propriamente dito, todos, até inclusive com a Seguridade Social, que tem que proteger também os empregados, né? Então, é todo um cenário muito bem protegido pelo direito do trabalho. Claro que você que me assiste deve pensar, nossa, mas o governo federal está tratando muito mal a questão da reforma trabalhista. Pessoal, não vamos avançar nessas questões. Eu só digo o seguinte para vocês, fiquem atentos a tudo a partir de agora,
não é? Fiquem atentos aos seus direitos, a como assinar uma carteira, prestem atenção nas férias, 13º, recolhimento de FGTS. O trabalhador brasileiro, gente, aqui cabe até uma reflexão, ele é muito pouco atento a essas questões. Ele vai se lembrar depois numa ação trabalhista, quando muitas vezes ele já perdeu alguma coisa, né? Então, vamos ficar atentos. A reforma trabalhista, ela foi ruim por alguns aspectos, eu não vou alisar e elogiar, ela foi negativa, mas ela foi positiva em outras questões, tá, pessoal? Pena nós não termos um tempo maior para tratar só sobre essa reforma. Mas é claro que o caderno já vai ajudar vocês. E o noticiário, não é, pessoal, é muito recorrente. Eu só recomendo, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, redobre a sua atenção, tá? Tanto com o trabalhista quanto com a Seguridade Social. Então vamos ficar de olho na reforma da Previdência também. Quer dizer, qualquer um, a qualquer momento, pode se organizar, pode se voltar à Seguridade Social, que não exige contribuição. Quer dizer, você pode ir agora na rede hospitalar pública e exigir atendimento. É teu direito. Saúde, pessoal, é direito de todos e dever do Estado. A Previdência Social, ela é uma espécie de seguro social. Ela tem por objetivo atender a você, atender a sociedade, exatamente nos momentos em que há mais fragilidade nas pessoas, nas doenças, acidentes, na velhice, na invalidez, entre outros casos. Quer dizer, o indivíduo ele contribui para a Previdência e ele passa a ter uma proteção contra tais riscos. Quer dizer, a Previdência ela é protetiva, desde que o indivíduo contribua. E, pessoal, e falando de maneira muito objetiva, eu já sou contra a reforma da Previdência. Claro que eu vejo algumas questões também positivas, mas ela está sendo muito mal construída em prejuízo ao trabalhador. Enfim, é apenas uma opinião, não tem nada a ver com a nossa matéria aqui. A assistência social, pessoal, é ao contrário da Previdência, um segmento protetivo não contributivo, não se contribui. Basta você chegar aonde você precisa e comprovar a condição de necessitado. Pessoal, voltando a falar do direito do trabalho, e o caderno didático ele vai trazendo ao longo das páginas essas questões, e estudem, tá, pessoal, que tudo isso vai estar nas nossas questões. Quais são os destaques? O que destacar em relação a trabalho? Proteção contra a despedida arbitrária ou injusta. Tem que estar muito em mente isso. O seguro-desemprego. O fundo de garantia, o nosso FGTS, salário mínimo, 13º salário, participação nos lucros da empresa, a remuneração do trabalho noturno, não é o nosso chamado adicional noturno, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais com 1/3 do salário a mais, licença maternidade, aviso prévio, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, a nossa aposentadoria, como falamos, e dentre muitos outros, tá, pessoal? Até recomendo. Tanto no caderno você encontra, quanto quem tiver interesse, vai lá no site do Planalto, planalto.gov.br, procura a Constituição Federal no artigo 7º. Artigo 6º e 7º trabalham com direitos sociais, tá? Então dediquem bastante a esses temas, que certamente, como eu falei, estarão nas nossas avaliações. Tá bom, pessoal? Atenção redobrada com isso. Bom, um dos temas trabalhistas, turma, muito importantes é a lista de hipóteses da suspensão do contrato de trabalho. Eu preciso destacar para vocês isso. Quer dizer, não é considerado motivo para alteração ou uma rescisão do contrato a suspensão ou até uma interrupção do trabalho em virtude, por exemplo, de uma exigência do serviço militar ou de outros encargos públicos. Então, o que isso representa? A pessoa terá também o direito de retornar ao trabalho, terá esse direito o empregado aposentado por invalidez. Quer dizer que recuperado do seu
problema de saúde, tenha a sua aposentadoria cancelada. Então é um ponto importante. A lei também, gente, permite que o empregado deixe de comparecer ao trabalho em algumas situações, sem nenhum prejuízo. Como, por exemplo, falecimento de membro da família, o casamento dele próprio, nascimento de filhos, alistamento eleitoral, quer dizer, a pessoa vai alistar no cartório, ele pode faltar, convocação para o serviço militar, doação de sangue, todo mundo sabe disso, provas de vestibular ou do Enem, ou seja, são situações, guardem, tá pessoal, não pode haver prejuízo ao trabalhador, ele falta e ele falta com total amparo da lei. Outro tema fundamental é a despedida por justa causa, no qual o contrato, pessoal, vai ser rescindido pelo empregador por justa causa quando o empregado praticar um ato previsto em lei que claramente diga que é uma demissão. Quer dizer, é o empregado que não sabe mais o que está fazendo. Ele está pedindo para sair. Quer dizer, quais são alguns exemplos importantes? Ato de desonestidade, ato de improbidade, mau procedimento, quer dizer, a pessoa que não sabe se portar no trabalho, perturba constantemente as rotinas de trabalho, por uma negociação habitual, uma condenação criminal, o desleixo do trabalhador, não é, pessoal? Eles sempre existem, né? Os desleixados, preguiçosos. Isso pode gerar demissão imediata, embriaguez, e aí vão vários casos, violação do sigilo da empresa, algum tipo de indisciplina, de insubordinação, abandono de emprego, quando a pessoa não comparece por 30 dias consecutivos sem qualquer explicação, ato lesivo à honra e à boa fama do empregador, agressão física, práticas de jogos de azar, também é intolerável numa empresa séria, né, pessoal? Tem empresa que não é séria e que acaba permitindo. Atos que atentem contra a segurança nacional, dentre muitos outros, tá? Bom, então esses são atos aí que acarretam demissão. Porém, também o empregador, ele pode praticar atos que caracterizem justa causa e garantia ao empregado de pedir a extinção do contrato de trabalho. Quer dizer, a partir de algumas ocorrências, tratamento com excessivo rigor, né, algum tratamento ali muito rigoroso, fora dos padrões da normalidade, exigência, pessoal, de tarefas que sejam maiores do que a força do trabalhador, né? Ficar ao sol por muito tempo, ficar no sereno por muito tempo, com peso nas costas, imposição de atividades de risco ou perigo, descumprimento de cláusulas do contrato de trabalho, prática de atos lesivos à honra do empregado ou de sua família, redução da remuneração, utilizando-se da redução da carga de trabalho, dentre outras situações, tá, pessoal? Isso é conhecido, pessoal, como a nossa rescisão indireta, porque ela se dá por culpa exclusiva do empregador. O empregado, ele é excelente, mas o empregador às vezes não é, pode dar causa à demissão, tá? A demissão não, perdão, a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, mudando de assunto, direito administrativo, grupo de regras que vão regular a atividade do Estado e todos os órgãos ali que buscam o interesse comum, né? Então, o que é objeto do nosso direito administrativo? A norma jurídica que disciplina a atividade estatal e toda a estrutura que vocês conhecem, por meio da qual o Estado busca o seu fim. O hospital público, a prefeitura, a escola pública, tá? São exemplos de órgãos públicos. As normas administrativas, pessoal, elas se referem às relações dos órgãos do Estado entre si ou com os particulares, né? Esse direito, vale dizer, estabelece as bases para a realização do serviço público, isso é, da atividade estatal que é direcionada a satisfazer a necessidade coletiva de maior importância. Então é elementar, pessoal, o direito administrativo tem princípios fundamentais que orientam a sua atuação. Acompanhe essa próxima tela, por favor. Pessoal, confiram aí os nossos 5 famosos princípios
de direito administrativo: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Falar para vocês rapidamente sobre cada uma. A legalidade, pessoal, o cumprimento restrito da lei, o cumprimento ali adstrito em relação ao que é colocado em lei. A pessoa, gente, que quer se aventurar pelo serviço público, ela está adstrita, ela está ligada à lei, ela não pode realizar nada que a lei não permita. Tudo bem? Esse é o nosso princípio da legalidade. Impessoalidade, turma, resumindo para vocês, é a proibição de tratamento diferenciado. Num órgão público, na administração pública, os interesses são gerais. Ninguém tem preferência sobre outra pessoa. Você não pode tratar diferenciada, né, a pessoa de outra por algo que deveria ser genérico. É por isso, por exemplo, que são criados o concurso público, para que todo mundo tenha chances. Concordam comigo? O concurso é um exemplo de impessoalidade. A licitação, que é a competição entre empresas para ver quem tem a proposta mais vantajosa, é um exemplo de que todo mundo tem chance de concorrer. Então são exemplos da nossa impessoalidade. A moralidade, né, pessoal? O nome já diz: conduta correta, conduta honesta, conduta ética, né? Não há mais espaço no país para políticos imorais, sem qualquer tipo de moral, para prefeitos imorais, para presidentes imorais, para governadores imorais, para deputados imorais. Não há mais espaço. E também não há espaço para servidores públicos imorais, né? Então a moralidade vai regular esse comportamento. A publicidade: todos os atos devem ser públicos e publicizados. O que quer dizer isso, gente? Ele é público e ele é publicado, ele é tornado comum. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. E a eficiência, né, pessoal? Que é, claro, a atividade fim, é o que você busca. A eficiência, na verdade, é, digamos, o meio que você precisa para chegar à finalidade de um interesse público. Muito bem, pessoal. Turma, quanto aos agentes públicos, também falar de maneira bem resumida para vocês. Eles podem se dividir em agentes políticos, que são os componentes do primeiro escalão, né, do governo, ali nos cargos, funções, mandatos ou comissões. Os servidores públicos, né, que são os mais conhecidos aí, todos aqueles que estabelecem vínculo com o Estado por relações profissionais. Eles estão sujeitos, pessoal, a uma hierarquia funcional, eles cumprem ordens e ao regime jurídico da entidade na qual servem ao público, tá? Então muito cuidado. Servidor público é ligado a estatuto. Os agentes honoríficos, que são os cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente alguns serviços para o Estado. Exemplos: o jurado, o mesário nas eleições, o comissário de menores, por exemplo. E os agentes delegados, pessoal, quem são eles? São cidadãos que recebem a tarefa de executar uma certa atividade, uma obra ou até um serviço público e realizam esse serviço, essa obra, em nome próprio, por sua conta e risco. Né? Claro, obedecendo aos preceitos legais, à lei, e o órgão fiscalizando o que está acontecendo. Então, por exemplo, concessionárias de serviços públicos, permissionárias, né? A CEMIG, por exemplo, os serventuários de cartório, leiloeiros, tradutores, intérpretes públicos. Quer dizer, essas pessoas não são servidores públicos e nem honoríficos, e também não representam o Estado. Eles constituem uma quarta categoria à parte de colaboradores do poder público. Pessoal, o artigo 37 da Constituição, ele menciona também, importante matéria, a administração direta e indireta como componentes da administração pública. Quer dizer, dessa forma, a administração direta ela é constituída por serviços integrados na estrutura administrativa do poder público, que você conhece como os Ministérios de Estado, as Secretarias de Estado, as Secretarias de Município, do seu município aí, né? O setor da educação
Ele, por exemplo, é localizado quase sempre dentro da administração direta, ou da União, ou de um Estado, ou do Distrito Federal, ou de um município, tudo bem? Por outro lado, a indireta, pessoal, a administração indireta compreende as autarquias, as empresas públicas e a sociedade de economias mistas. Essas entidades, além das fundações também, elas têm uma personalidade jurídica própria, são descentralizadas, elas são braços do Estado, mas elas mantêm um vínculo com o poder público. E 3 tipos de pessoas jurídicas representam a forma indireta de gerenciamento público: autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá? Então, cuidado com esses nomes. É importante incluir a fundação também, tá, pessoal? Porque nós tínhamos a nomenclatura de administração direta, indireta e fundacional. Mas a fundacional já é incluída dentro da indireta. Então, eu vou repetir. Autarquias, que são entidades criadas sempre por lei, tá? Sempre por lei, com patrimônio ali próprio, receita própria. O INSS, por exemplo, é uma autarquia brasileira, uma autarquia federal. A Unimontes, em Montes Claros, por exemplo, é uma autarquia estadual. O Banco Central do Brasil é uma autarquia, como outros exemplos, tá, pessoal? Aí superintendências que existiram já há mais tempo no país. Empresa pública, pessoal, são entidades jurídicas de direito privado, com patrimônio próprio. Quer dizer, são criadas por lei, mas para explorar uma atividade econômica ou prestar serviços públicos em setores onde o governo tem uma dificuldade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de atuar. Quer dizer, são entidades que podem assumir qualquer forma permitida pelo direito. Por exemplo, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, tá? Dentre outras também. Sociedade de Economia Mista, pessoal, são entidades dotadas de uma personalidade jurídica de direito privado, criadas por uma lei também, guardem isso, para explorar a atividade econômica. A diferença, pessoal, o próprio nome diz, é que a sociedade mista é o seguinte: parte do dinheiro dela é público, parte do dinheiro é privado. Então, exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é uma empresa pública, ele é uma sociedade de economia mista, porque ele tem tanto dinheiro público injetado pelo governo federal para que ele consiga trabalhar, quanto ele tem dinheiro das pessoas, né? Então ele tem tanto aí, ele tem uma sinalização forte de dupla personalidade, tá? Então cuidado com isso, o que vai diferenciar é o capital. É o capital que vai determinar quem é, no caso, a sociedade de economia mista, tá bom? E ela é composta por acionistas, que têm direito a voto ali, tá? Então é muito importante você guardar aí. Como eu falei, Banco do Brasil, a própria Petrobras, né, que foi tão assaltada nos últimos anos, né, Banco de Brasília, né? A Copasa, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é uma sociedade de economia mista também. Fundação pública, pessoal, são entidades mantidas pelo poder público, né, com patrimônio próprio, mas eles têm uma finalidade diferente: assistencial, técnica, científica, artística, tá? Dentre outros objetivos, né? E alguns exemplos: a Fundação Padre Anchieta de São Paulo, que é a TV Cultura, né? A TV Cultura, a Fundação Universidade de Brasília, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, dentre vários outros exemplos. Pessoal, então, saindo aí das pessoas administrativas, existem também os atos administrativos, que eu preciso demais que vocês estudem no caderno didático, tá, pessoal? Dediquem-se a esse tema, é um tema extenso, não tem como eu trabalhá-lo aqui, mas atos administrativos têm força de destaque na nossa legislação brasileira e, de fato, eu gostaria que vocês registrassem. Pessoal, e que tal falarmos sobre licitações e contratos?
eu digo o seguinte sobre esse assunto, pessoal. Licitação vai visar sempre atender à administração pública na melhor proposta. O nosso caderno tem vários temas que abordam sobre isso. Você contrata a empresa ou para obra, ou para serviço, ou para ela ser uma permissionária de serviço público, são muitos os temas, através de licitação. Quer dizer, para que a concorrência justa aconteça, para que pessoas da cidade, pessoas diferentes, de localidades diferentes, tenham a mesma chance de oferecer à administração pública um bom trabalho, não é? Então, quais são as formas de licitação, pessoal, conhecidas? O pregão é a mais comum, o pregão tanto eletrônico quanto presencial. Nós temos a concorrência, nós temos a carta convite, nós temos a tomada de preços e temos algumas menos usuais, como leilão e concurso, tá? Mas que de fato, cada uma com as suas regras, né? São regras também muito específicas, mas que de fato vão organizar as licitações do serviço público. Os contratos, pessoal, que também é um tema de muita importância, eles se originam da licitação, tá? Você pode chamar de contrato administrativo oriundo, originário de licitação, que é o contrato que vai fazer obrigação entre as partes. Então, se a sua escola, por exemplo, estadual ou municipal, contrata uma construtora, uma engenharia, para aumentar o edifício, para construir mais salas de aula, para construir uma quadra, haverá licitação nesse sentido e um contrato será gerado a partir disso, né, que vai definir o tempo de serviço, que vai definir o valor daquela obra, que vai definir quem será o fiscal do contrato, quais são as regras escolhidas para dar segurança àquele contrato. Vai haver cumprimento do contrato? Será cumprido? Então, tem que ser um contrato muito bem feito, muito bem organizado, para que de fato não haja irregularidades depois, tá, pessoal? Então também peço que vocês deem muita ênfase a esse tema no nosso caderno didático. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Nós procuramos fazer uma exposição que de fato eu entendo que são dos temas mais chamativos, mais importantes sobre esses dois ramos do direito, tanto o administrativo quanto do trabalho. E é claro que os estudos não param por aqui. Vocês têm todo aí um arsenal de materiais, vamos deixar uma sala virtual, um ambiente muito bem organizado, para que você tenha uma sequência de trabalho que é muito importante, tá? Então não desanimem, tá, pessoal? Mãos à obra de verdade. Eu fico muito grato a vocês pela atenção, por terem dedicado aí uma hora do tempo de vocês a esse trabalho, né? Uma hora que eu falo em 2 aulas diferentes. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, acessem o ambiente virtual, estamos à inteira disposição, tá, pessoal? Aproveitem aí todas as atividades, os pratiques, os seminários, né, as atividades de consolidação, desfrutem desse curso, tá, pessoal? Que não apenas é bom para o currículo de vocês, mas para o engrandecimento pessoal, né, para que vocês sejam pessoas melhores, que é o que esse país tanto precisa. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.